Será que você já considerou alguma vez na sua vida levar o dinheiro para dentro de uma sessão de terapia? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga e atendo em consultório e trabalho com foco em psicologia financeira, além de dar aulas e facilitar processos em grupo sobre dinheiro e psique. E aqui, no podcast O Dinheiro Está no Divã, fazemos reflexões sobre dinheiro e o nosso mundo interior, para entender a relação entre um e outro e como o dinheiro impacta a nossa vida interior e como a nossa vida interior também impacta a nossa vida financeira. Tudo isso para te ajudar a se transformar e a ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro. A sessão de hoje, a gente vai, na verdade, começar com uma conversa sobre por que eu tenho que levar, por que é importante eu levar o dinheiro para dentro de uma sessão de terapia. Será que você não está, Sara, puxando muito a sardinha para o seu lado? Sessão de terapia, eu não sei se você já fez, se você tem interesse em fazer, ou se você até faz, mas nunca colocou o dinheiro dentro de uma sessão por qualquer motivo que seja. E aqui eu quero te ajudar a entender, a refletir por que o dinheiro realmente tem que fazer parte de processos terapêuticos. A palavra terapia, ela vem do grego terapeia, e que significa o ato de curar, prestar cuidados, ajudar a restabelecer. Bem como terapeuta é aquela pessoa que ajuda no processo de cura, te ajuda no processo de restabelecer algum tipo de desequilíbrio. Nesse sentido, terapia é um processo em que as pessoas procuram fazê-lo quando elas têm alguma questão que precisa ser desenrolada. Não necessariamente essa questão é uma questão física. A maior parte das vezes, o processo que precisa ser visto, desenrolado, o desafio que essa pessoa pode estar vivendo, é um desafio, às vezes, interior, de como eu me sinto diante de determinada pessoa, como eu me sinto diante de determinada situação, ou é um desafio que vem sendo trazido como um convite do mundo externo. Encontrei um emprego novo, comecei um processo diferente, uma relação nova, e eu sinto que, de alguma forma, eu não tenho recurso para lidar com essa situação. Essa situação me coloca num processo conflituoso, como se partes interiores minhas estivessem brigando pela minha atenção e, portanto, talvez eu precise de alguém que faça um intermédio, que seja um facilitador dessa conversa, para que eu entre em coerência, em ressonância, em harmonia e equilíbrio interior. No caso, o processo terapêutico é esse caminho que nós fazemos entre um estado inicial de conflito, de um desafio que parece estar além das nossas forças, e nós vamos entendendo, analisando, refletindo, criando novas soluções, olhando por pontos de vista diferentes aquele processo, para então realizar uma transformação e uma mudança. O processo terapêutico, ele também tem por objetivo não apenas restabelecer o equilíbrio interior, o reequilíbrio na vida, a capacidade que nós temos de nos conectarmos com os nossos recursos interiores para darmos conta dos desafios que a vida nos apresenta, sejam eles desafios que vêm de fora para dentro, sejam eles desafios que se apresentam a partir de dentro e querem se expressar no mundo do lado de fora. E aqui é importante que a gente possa estabelecer uma diferença entre o que é terapia e o que é terapêutico. É comum eu escutar pessoas dizendo: futebol é minha terapia, o surf é minha terapia, o trabalho é minha terapia. E tem uma diferença crucial entre aquilo que é terapêutico e aquilo que realmente é terapia. Terapêutico é toda a atividade que eu faço e que me ajuda, por exemplo, a descarregar uma sensação interior de tensão. Mas aquilo que é terapêutico não necessariamente me gera uma transformação, porque ele não me gera uma reflexão interior a partir de uma análise cuidadosa de uma situação ou de uma relação ou de uma emoção, de um quadro interior que eu esteja vivenciando. O que é terapêutico
tem aquele objetivo apenas de descarregar algo e trazer um bem-estar ali naquele momento. Mas dificilmente ele gera uma transformação de caráter, de personalidade, uma transformação de posicionamento diante da vida. Quem faz esse trabalho é a terapia. A terapia é o que tem o objetivo de restabelecer um equilíbrio psíquico e um equilíbrio relacional de uma pessoa. O que é terapêutico pode ser apenas uma atividade que te ajuda a criar um relaxamento, a criar um processo interno ou ambiental, externo, de você sentir que você voltou a um estado de harmonia, mas não gerou uma transformação. É possível que aquilo que foi terapêutico amanhã possa surgir novamente como uma outra causa de estresse que vai voltar. Porque como não gerou transformação, não gerou uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de vida e uma forma diferente da gente se posicionar diante da vida. Então, é muito comum haver essa diferença, essa confusão entre o que é terapêutico e o que é realmente terapia. Gente, terapia é só aquilo que a gente faz e que gera uma transformação. Terapêutico é aquilo que nos ajuda a criar um bem-estar na vida, a relaxar, a criar uma harmonia, mas não necessariamente mudar a nossa percepção diante da vida, mudar a forma como nós nos posicionamos diante da vida. E aqui a gente entra talvez num espaço que é muito comum eu ainda escutar. Apesar de todas as transformações que nós estamos passando enquanto grupo, enquanto humanos, ainda existe um tabu em relação a processos terapêuticos, processos de terapia. A terapia, ela é, do jeito como ela está estruturada hoje, ela é um processo muito recente na nossa história. Tem um pouco mais de 100 anos. O pai da psicologia, entre aspas, aquele que é considerado o iniciador da psicologia moderna, que é Freud, começou a atuar no final do século XIX, ou seja, tem muito pouco tempo, versus outros processos de cura, como a medicina e etc. E por ser muito jovem, ainda é muito carregado de conceitos, de conceitos que na verdade estão dentro de nós e que nos impedem de acessar todo o benefício que uma terapia pode trazer. Existia antigamente o tabu de que eu precisava ter um problema psíquico muito grande para procurar um processo terapêutico. Então eu precisava estar numa depressão profunda, numa crise de ansiedade profunda para procurar um processo terapêutico e, na verdade, aos poucos fomos entendendo que processo terapêutico é, na verdade, para quem quer continuar e ter um suporte, na verdade, para o seu processo de autorrealização. E ainda assim, mesmo com toda a carga de informações que nós temos hoje, com vários livros, com sites, com mídia social e etc., ainda assim, existe um tabu em cima de uma sessão de terapia. A maior parte das pessoas com quem eu converso dizem: eu não vou para uma sessão de terapia, o futebol é minha terapia, é lá que eu descarrego as minhas emoções. É uma corrida, é a minha terapia. Quando, na verdade, entender que atividades terapêuticas, atividades que têm o fim de te ajudar a descarregar uma tensão e que não geram uma transformação, estão substituindo o processo interior de transformação. Além do mais, esse tabu ainda está muito presente porque ainda se acredita, mesmo com toda a carga de informações, de que só quem tem um problema sério entre aspas, claro, só quem tem um problema, abre aspas, muito sério, precisa de um suporte terapêutico. Só quem está, abre aspas, doente, precisa de terapia.
quando na verdade um processo terapêutico ele é para todas aquelas pessoas que estão lidando com desafios da vida e entrando em conflito. Essas pessoas estão por dentro se sentindo partidas, como se partes dela quisessem que elas fizessem atividades e comportamentos e tomassem decisões completamente antagônicas, e a pessoa se sente até mesmo paralisada diante de alguns aspectos da vida. Nós não precisamos estar ou chegar em uma situação que seja um conflito mais intenso para procurar um suporte para poder receber uma ajuda. Nós estamos o tempo todo vivendo desafios na vida que às vezes a gente passa, às vezes a gente se transforma. Mas quando a gente caminha ao lado de uma pessoa, às vezes vai até mais rápido, as coisas se resolvem de um jeito diferente e você pode se beneficiar muito de um processo terapêutico para acelerar algo que dentro de você, talvez se você fizesse sozinho, ia demorar muito mais tempo. Você vai ter ao seu lado uma pessoa que vai poder, de uma forma menos julgadora, fora daquilo que você está vivendo, então ela vai ser bem imparcial na sua colocação. O terapeuta vai precisar ao máximo ser o mais imparcial possível, é lógico, para poder te ajudar a realmente analisar, e analisar significa pegar uma determinada situação e quebrá-la em partes e olhar para cada uma delas para entender a relação do que está acontecendo. Mas será que terapia é realmente para todo mundo? Nós, seres humanos, nós temos um instinto básico de autorrealização. Independente de quem somos, independente do status social que nós temos dentro de nós um bichinho que nos come, que nos empurra o tempo todo para nós sermos sempre pessoas mais autênticas, sempre buscando uma autorrealização. Isso é algo que já foi mapeado há muito tempo por vários teóricos. Nós temos um desejo quase incontrolável de buscar uma realização pessoal na vida. Queremos ser reconhecidos, queremos realizar coisas, queremos construir coisas, queremos realizar sonhos. Isso é natural e é instintivo, acontece independente de quem você seja. Então, nesse sentido, terapia é e não é para todo mundo. Ela é para aquela pessoa que, nesse processo de autorrealização, não apenas quando você sente que você, abre aspas, está doente, e você, na verdade, nesse processo de autorrealização, você pode contar com alguém caminhando ao seu lado dentro dessa estrada, procurando mostrar para você alguns buracos que talvez você não veja, porque nós somos cegos para as nossas próprias questões. É muito difícil a gente realmente enxergar como um todo tudo o que está acontecendo. Estamos muito imersos nas nossas questões para olhá-las de forma objetiva. E um terapeuta tem essa função de ser essa pessoa que vai olhar para o que você traz de uma forma objetiva. Você tem um olhar mais subjetivo para isso, o que significa que quando você está numa situação, ela é muito pessoal. Mas quando uma outra pessoa e um terapeuta olha com um olhar imparcial e objetivo, ou mais imparcial possível, e mais objetivo possível, ele consegue enxergar partes dessa jornada que muitas vezes você não está enxergando. E por começar a enxergar, você pode evitar buracos, pedras, paradas, desvios desse caminho e quem sabe até mesmo chegar num ponto que seja mais gostoso, mais saudável da sua própria jornada, de uma forma mais tranquila, de uma forma menos turbulenta e menos chacoalhadora. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, não sei nem se essa palavra existe, mas que chacoalhe menos dentro desse processo, que você tem essa caminhada, que é uma caminhada mais
tranquila. Nosso processo de autorrealização, nosso processo de autoconhecimento, nosso processo de ampliação de consciência, o nosso processo de sermos sempre pessoas mais coerentes com quem nós realmente somos, não precisaria ser um processo turbulento. A maior parte das turbulências acontece muitas vezes porque nós não somos tão objetivos nessa jornada. E um terapeuta acaba fazendo esse trabalho junto com você. Mas aí, Sara, tem que ser um terapeuta? Não pode ser sozinho? Não pode ser com um amigo? Conheço pessoas que, durante algum ponto do processo, conseguiram fazer isso por si mesmos, meditando, fazendo journaling, escrevendo, mas que em algum momento precisaram de um outro ser humano ali na frente, com um olhar realmente mais objetivo para poder fazer uma avaliação mais justa do que estava acontecendo. Quando nós fazemos esse processo sozinho, nós podemos cair em algumas armadilhas que depois que a gente cai, é super difícil de sair delas. Como, por exemplo, a armadilha da autoilusão de que eu sou uma pessoa muito mais incrível do que o que eu realmente estou mostrando para as pessoas. Mas, Sara, não pode ser com um amigo? Também conheço pessoas que têm amigos que fomentam e facilitam esse processo de autorrealização, de conexão consigo mesmo, de poder se conhecerem, mas um amigo, ele também não vai ter uma visão objetiva dentro do seu processo. Um terapeuta é aquela pessoa que, além da visão objetiva, ele tem um conhecimento de como a natureza humana funciona, quais são as leis psíquicas, as leis da natureza que estejam funcionando ali naquele momento. E algo que um amigo consegue dizer, é claro que tem amigos que têm muita sabedoria. Um amigo não substitui um terapeuta não substitui um amigo. São dois departamentos completamente diferentes na nossa vida. Mas é importante que você saiba que a função de um terapeuta, ela é diferente da função de um amigo na sua vida. Um amigo, ele tá ali para te apoiar, ele tá ali para torcer por você, ele tá ali para te ajudar a viver o seu melhor na vida. O terapeuta, ele até pode fazer isso, mas a função dele é te ajudar a enxergar partes suas que, de outra forma, seriam mais difíceis. Imagina só um amigo tentando dizer para você que talvez você esteja numa autoilusão em relação a um determinado aspecto da sua vida. A probabilidade de você dizer que esse amigo está com inveja, de que esse amigo não é um bom amigo, é muito grande. Mas quando é um terapeuta, ele vai poder analisar aspectos, inclusive, de coisas que você vai ter dificuldade de falar. Nossa, Sara, a gente tem dificuldade de falar as coisas para os amigos, até para os melhores amigos. Gente, tem coisa que a gente tem dificuldade de falar até para nós mesmos, até para nossa sombra. Imagina para um amigo, mesmo sendo o melhor amigo. E muitas vezes, mesmo quando você tem dificuldade de expressar e admitir algumas coisas dentro de você, o terapeuta é aquela pessoa que está com um olhar objetivo para a sua história e ele consegue enxergar, olha, talvez isso aqui esteja acontecendo. Mesmo que você ainda tenha dificuldade de assimilar essa história, talvez isso aqui esteja acontecendo. E eu estou falando isso de forma super objetiva, para que a gente possa avaliar o quanto que isso realmente se encaixa na sua história ou não. Mas aí, Sara, você está me falando sobre emoções, sobre relações, sobre o impacto da terapia, etc. Mas o que o dinheiro tem a ver com tudo isso? Aspectos práticos da nossa vida cotidiana impactam diretamente a nossa psique. O que é a psique? É o nosso mundo interior. É tudo aquilo que habita, digamos, da pele para dentro. Tudo aquilo que anima o nosso corpo, tudo aquilo que nos vem à mente, tudo aquilo que habita dentro de nós, nós conhecemos, mesmo que a gente não conheça, ainda está aqui dentro. Então, psique humana, ela fala basicamente sobre os meus comportamentos, conhecidos e desconhecidos, sobre as minhas emoções, que eu conheço e que eu desconheço, mas que ainda assim estão operando aqui, ó, no
pano de fundo e mexendo na minha vida e sobre as minhas relações, a forma como, no contexto da vida, eu me relaciono com as pessoas. E o dinheiro, ele perpassa todas essas áreas. Afinal de contas, o dinheiro, ele tem uma função muito importante na nossa vida, que é padronizar as trocas que nós fazemos. Se antigamente, quando nós não tínhamos dinheiro ainda, alguns milênios atrás, e a gente trocava um saco de arroz por um saco de feijão, e depois de um tempo a gente descobriu que eu produzo muito mais arroz e produzo, sei lá, muito menos feijão e que não é justo trocar um por um, o dinheiro veio a facilitar esse processo de troca, a padronizar o processo de troca. Então, todas as vezes em que nós estamos trocando com o mundo, de uma forma padronizada, de uma forma mais organizada e uniforme, o dinheiro está presente. E isso significa que o dinheiro tem uma conotação psíquica de mexer em nossos processos de troca. Ele não é só prático, ele não é só uma coisa do cotidiano que acontece da pele para fora. Ele também tem um impacto psíquico, principalmente porque ele é uma criação nossa. Ele saiu como uma ideia de dentro de nós e se materializou no mundo. E isso significa que, psiquicamente, o dinheiro carrega muito daquilo que habita dentro de nós. E nós projetamos, ou seja, nós colocamos o dinheiro como se fosse uma tela de projeção, uma tela de cinema em que a gente coloca nele aspectos nossos interiores que muitas vezes são mais difíceis da gente lidar. E o dinheiro carrega essas coisas. Ele não tem uma percepção do que é bom e do que é mal. Ele é apenas um recurso. Ele é um recurso que não tem, por não ter uma vida própria, ele não tem vontade própria, mas ainda assim ele responde àquilo e aos comandos que nós damos. E é claro que a presença ou a ausência dele interfere no nosso mundo interior. Se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho pouco dinheiro, eu vou me sentir de um jeito, eu vou me sentir de outro. E isso vai interferir na qualidade das minhas emoções, na qualidade das minhas relações, na qualidade daquilo que eu vivo da pele para dentro. Eu falo pele para dentro para que a gente entenda que existe um mundo do lado de fora, um mundo que é prático, que é cotidiano, que acontece e que precisa acontecer, mas que também tem todo o universo dentro de nós que acontece o tempo todo. Tá, mas Sara, o que é o trabalho? O que se trabalha em dinheiro dentro de terapia? Como o dinheiro é uma ferramenta, e é uma ferramenta do cotidiano, ele é uma ferramenta prática da vida, e ele é uma criação nossa, ele saiu de uma ideia psíquica e se materializou na vida há muitos milênios atrás. Ele carrega muito daquilo que dentro de nós ainda não está muito bem assentado. O dinheiro, quando ele vai para a terapia, a gente não fala sobre moeda, sobre papel. Nós falamos sobre as impressões nossas, as impressões emocionais que nós temos, que estão grudadas na minha vida financeira. Como as minhas emoções estão interferindo na forma como eu me relaciono com o dinheiro e como o dinheiro interfere na forma como eu me sinto. Então a gente vai falar sobre ansiedade financeira, a gente vai falar sobre traição financeira, a gente vai falar sobre medos irracionais de ficar sem dinheiro, sobre medos irracionais de ter muito dinheiro, sobre a forma como eu gerencio as minhas finanças que ainda tem pontos infantis, como se eu fosse uma criança grande lidando com esse dinheiro. E não só sobre dinheiro, mas tudo aquilo que perpassa as nossas trocas e que envolve dinheiro. Sucesso, trabalho, investimento, negócios, etc, etc, etc. O lugar onde o dinheiro está, o lugar onde ele facilita, padroniza, uniformiza uma troca. Afinal de contas, as coisas que eu entrego, eu posso receber de volta na forma financeira, na forma monetária. Todas essas trocas, todas as formas de troca, seja
receber, seja gerenciar, seja comprar, seja investir. Todas essas formas, elas têm um impacto na nossa vida interior, na nossa vida psíquica, e também a nossa vida psíquica impacta muito a forma como nós gerenciamos toda essa vida financeira. Então é muito, muito importante, eu não vou cansar de dizer para você, leve o seu dinheiro para uma sessão de terapia. Senta você lá no divã, na frente do terapeuta, e põe o dinheiro aqui do lado. E diz, agora eu estou aqui numa... Eu brinco com os meus clientes, né? Eu falo assim, a gente vai fazer aqui uma terapia de casal. Eu sou a terapeuta, você e o dinheiro aqui do lado. E nós vamos conversar aqui a três. Porque além de você influenciar o dinheiro também te influencia. É uma troca, é uma relação. Precisa ser compreendido como uma relação, como algo que gera, que vive dentro de um contexto e que influencia e é influenciado por aquele aspecto. É possível lidar, e eu sei que existe um tabu enorme de se falar sobre dinheiro. Eu ainda escuto muito, não, eu não vou falar de dinheiro na terapia, porque as pessoas vão achar que eu sou muito gananciosa, já que eu estou falando de dinheiro. Falar de dinheiro é igual a ser ganancioso. Ou então, não, dinheiro a gente guarda só pra gente, pra ninguém ter inveja. Só que quanto mais nós fazemos esse movimento de guardar a nossa relação financeira e principalmente a nossa vida interior, como ela está impactando essa vida financeira, quanto mais a gente faz isso, mais a gente cria um ambiente propício para que o dinheiro seja o lugar em que as minhas emoções mais infantis, mais imaturas, encontrem uma rota de escape e expressão. E é por isso que é tão importante levar o dinheiro para sessões de terapia e refletir, analisar para poder gerar mudanças que a gente quer fazer. Eu sei que talvez você já tenha passado por isso, já fez planilha, já fez curso de investimento e ainda assim sua vida financeira parece que não vai para lugar nenhum. Leva para uma sessão de terapia e você vai perceber que a transformação tem muito mais chances de acontecer. E esse é o principal resultado de uma sessão de se levar o dinheiro para dentro de uma sessão de terapia. Você vai levar, na verdade, não é o dinheiro. Eu ganho 1.000, eu tenho vergonha de ganhar 1.000. Eu gastei 2.000, mas eu tenho vergonha de gastar 2.000. Não. Você vai levar justamente a vergonha. Você vai pegar a situação e olhá-la com um olhar mais objetivo, com o suporte de um terapeuta para olhar aquela situação, aquela forma de se lidar com o dinheiro e como, através dessa análise e reflexão, de forma objetiva, você pode realmente criar condições de fazer transformações na sua vida financeira e realmente ser aquela que comanda a sua vida financeira. Uma sessão de terapia, quando nós levamos o dinheiro numa sessão de terapia, ela não tem o objetivo de te deixar rica não, tá? Antes que você também entenda que, nossa, eu vou fazer uma sessão de terapia e eu sei que eu vou ficar rica. Na verdade, todo o processo terapêutico voltado para dinheiro é para descolar emoções imaturas, descolar processos interiores imaturos e infantilizados da sua vida financeira. E entender como essa vida financeira é gatilho para suas emoções que ainda estão num estágio de desenvolvimento anterior ao que você realmente necessita naquele momento. É muito bom quando a gente pode levar o dinheiro para uma sessão de terapia. E eu recomendo fortemente que, se você já faz terapia, você já levar o seu dinheiro para a sessão. E se você não faz, olha, seria muito bacana se você pudesse fazer. É possível que você visse uma grande transformação, uma mudança real na sua vida financeira, para além do que uma planilha, um investimento, ficar controlando compras por impulso só pelo ato de fazer, sem gerar a reflexão, pode realmente te proporcionar. Bom, a sessão está chegando no fim. Eu acho que eu já cutuquei bastante
bastante por aqui. Já te coloquei talvez para pensar e refletir, será que eu não estou precisando olhar melhor essa relação? Será que eu tenho uma relação tóxica com o dinheiro? Será que não está na hora de eu olhar e botar ele para sentar aqui do meu lado diante do terapeuta? Eu vou te ajudar com algumas perguntas para você refletir melhor e começar esse processo por dentro. Em que parte da minha vida financeira parece que eu ainda sou tão imatura? Em que parte desse processo de lidar com o dinheiro parece que eu ainda não amadureci o suficiente emocionalmente? Eu reajo de forma intempestiva, eu me fecho e eu fico de birra. E em que espaços e em que momentos é a minha vida financeira que é gatilho para as minhas emoções imaturas, para as minhas reações imaturas. Aconteceu aquilo, nossa, fechei a cara, fiquei de birra, não quero saber. Meu bônus não veio do jeito que eu queria esse ano, não quero mais falar com o meu chefe. Esse tipo de reflexão pode te ajudar a entender se é o momento de pegar esse tema, essa área da sua vida e levar para uma sessão. A gente se vê na próxima semana, na próxima sessão de terapia, com o dinheiro no divã.